Isso aí, queridos. Tema delicioso, né? A gente poder falar sobre oração. E hoje é isso mesmo. Meu coração era muito mais para a gente falar sobre esse processo de aprendizagem, né, em relação à oração, para falar do papel do homem nessa liderança da oração. Porque eu acho isso, o pastor Roberto até comentou um pouquinho, às vezes a gente tem um discurso tão bom, né? Racionalmente a gente sabe dizer todas as coisas, a gente fala, mas e a prática? E quando a gente traz isso para as nossas vidas, né? Você já teve uma experiência especial com Deus, conversando, falando com Ele, orando ao Senhor? Você já sentiu a presença de Deus respondendo a sua oração? Você já se deliciou com esse processo? Tão bom, né? Não só quando a gente pede as coisas a Deus, não, mas simplesmente o tempo de estar com Ele, efetivamente de se regozijar com Ele. É realmente muito bom. Mas queria ouvir vocês em relação a isso. Esse homem, cabeça da família, o que tem autoridade sobre o lar, qual é o papel dele nessa família com relação à oração? Meu filho, esses dias ele perguntou, não, tem mais ou menos um ano atrás, ele perguntou para mim assim, e aí, cara, esse papo de oração, vai fazer 18 anos agora, esse papo de oração aí, como é que é isso aí? Eu nunca concordei muito com o que a gente vê na igreja, tal, de orar, pô, tem que ser de olho fechado? Eu falei, não, mano, primeiro que os caras nem oravam de olho fechado na época, todo mundo orava de olho aberto. Isso foi inventado agora há pouco tempo, é a questão da forma, cada um ora de um jeito. Pô, pode orar de olho aberto? Eu falei, claro, ué. Pode orar sentado, deitado. Você ora do jeito que você se sentir melhor com Deus, na presença de Deus. E ouvindo música? Eu falei, pode ouvir música, fique à vontade. E eu gosto muito do Jim Morrison, né, do The Smiths, e as músicas falam muito de questões sociais, né? Aí entra em crise, porque quase não tem música evangélica falando de questões sociais, né? Meu filho tem um playlist muito bom. E eu falei, cara, ouve, não, porque tem uma música do The Smiths muito legal que fala de um menino que foi injustiçado. Eu falei, pô, aí, um bom tema para você orar. Não para que Deus faça justiça usando o outro, mas que você se coloque diante de Deus para ser esse agente de justiça, porque oração é quando é algo que você fala com Deus e se responsabiliza com aquilo que você fala com Deus. Não é esperando que o outro, como eu fui pregar um determinado momento na praça, perto da Praça do Ó, ali na Barra, pessoal, vamos orar, Senhor, que o Senhor mande alguém, olha só, juventude, que o Senhor manda alguém aqui pregar para os travestis. Eu falei, pô, cara, você tem que ir lá, irmão. Tá vendo? Ninguém vai ser por osmose, não vai aparecer mais almas vão aparecer. Você percebeu que há uma necessidade, se coloca diante de Deus e vá pregar o evangelho, vai ser esse canal de justiça. Então, assim, eu não me preocupo muito com essa questão estética, como o bispo falou, e é verdade. O que eu gostaria é que os meus filhos orassem da forma deles com Deus. E você, como pai, o que você faz nesse sentido? De oração? Sim, em relação à sua família. A minha oração, eu procuro sempre orar junto com eles. Porque eu entendi o seguinte, minha oração era um tempo diário com Deus. Eu tenho o meu momento de oração, óbvio, né? Que de manhã todo mundo sai para estudar, né? Então eu fico orando. Saio também para ir para a academia, para cuidar do meu corpo também, então essa coisa toda. Mas eu procuro orar sempre junto com eles. Uma coisa que eu não abro mão é de almoçarmos juntos, isso eu não abro mão. Porque isso já se perdeu. Então, uma coisa que eu promovo para agradecer, porque as refeições têm um valor simbólico muito forte, que é o valor da provisão. Porque não sou eu sou o provedor é o Senhor. É o Senhor. Por mais que eu seja o cabeça e o responsável por ela, mas o Senhor é quem nos prove. Então, a mesa onde Jesus, as maiores pregações de Jesus foram na mesa, é na mesa onde a gente promove esse momento de oração, de agradecer, não de pedir a Deus, mas de agradecer a Deus pelo ar que respirando, reconhecer que é dele que vem a saúde, é dele que vem, e de que eles não esqueçam de absolutamente nada, porque a roupa que eles vestem, a comida que eles comem, a faculdade que eles fazem, tudo isso é o Senhor que provê. Então, que eles levem isso para a família deles. Então, esse momento do almoço é o nosso momento de devocional, porque devocional não tem momento, tem hora, tem que ser de manhã, tem que ser de noite, tem que ser um momento
Porque a família tem que... Porque vejo muitas vezes o pastor faz o devocional sozinho. Mas e com a família? Em que momento isso acontece? Exato. Então eu troquei a prioridade de ser o meu momento individual para o seu momento coletivo. Lembrando sempre que o Pai é nosso e o pão é nosso. Então é o meu legado que eu estou deixando para os meus filhos, para que eles continuem levando aos seus filhos esse momento da provisão, que essa provisão ela vem de Deus. E através da oração nós temos que agradecer demais ao Senhor por isso. Entendeu? O Caminho dos Salmos, tem um livrinho bem gostoso, né? Orando os Salmos, do Dietrich Bonhoeffer, que é bem legal. E assim, ele vai mostrar caminhos de oração pelos salmos. Que o salmo, quando não é poesia, é música, quando não é música, não é poesia, é oração. E mostrando ali, a maioria daquelas orações foram feitas por pessoas que passaram por um processo de transformação junto a Deus, diante de uma experiência ou dolorosa, ou de uma experiência de regozijo, mas foram transformadas. É bem legal, o Gustavo Legal pontuou a oração de Jesus, que eu acho que é uma oração fantástica de João 17, que dá para a gente um caminho, mostra para a gente um caminho, um Cristo que percebe a glória do Pai, que roga por Ele mesmo, fala que o glorificou, fala que foi agente dele nessa terra, que roga pelos discípulos, que roga por aqueles discípulos e pela gente, né, que faz esse pedido. Então, a Bíblia ela tem esses caminhos, sabe? Mostrar, assim, é simples, é eficaz, é poderoso, mas é um caminho simples. Então, é um caminho para nós convidarmos. Não é algo que está no céu, nem embaixo da terra. É algo que está aqui, é palpável e é poderoso. Nós temos muitos obstáculos. Eu creio, a nossa época é uma época de obstáculos à oração. Né? O entendimento está aí, a compreensão está aí, mas nós temos isso. É algo que você tem que determinar. Isso que ele colocou, olha, eu vou me reunir com a minha família. Custe o que custar, custe um programa, custe um bate-papo com um amigo, mas eu vou me reunir. Esse momento aqui, eu não abro mão, sabe? Eu não abro mão da minha segunda... A minha segunda-feira não é uma segunda-feira de folga. Eu percebo na segunda-feira o quanto é pesado para minha esposa, um dia em casa, porque é o dia ela sai cedo, ela vai lá para o campo dela de pesquisa e eu fico com o nosso filho o dia inteiro. Ontem eu estava lá, tirando o quê dele? Tirando piolho. Deu piolho nele. Então, é acordar, é levá-lo para a escola, é buscar, é estar com ele, é brincar com ele. É o meu dia com ele e é o dia da gente orar. Isso é a prática de oração. Na ação da palavra. É isso aí. Então... E essa presença, né, do pai, do chefe de família, do líder, que ele diz que ele decide orar com a família, isso também estabelece autoridade, né? Isso provoca harmonia do lar, isso também agrada o coração de Deus. As nossas orações, elas podem mudar os planos de Deus? Os propósitos de Deus são eternos, né? A gente crê num Deus que até aquilo que no plano do Cronos, no nosso plano humano, a gente tem como mudança de propósito, na mente de Deus já é algo que já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Então, muitas das vezes, Deus quer que nós oremos por um propósito para que aquilo mova a nossa própria vida. Não é nem tanto para mudar a situação, mas é que para a nossa forma de ver aquela situação seja transformada. Muitas vezes a nossa oração não vai mudar a circunstância, mas vai mudar o nosso olhar. Eu acho que isso é muito importante. E a mudança do olhar é tudo. É tudo, né? Eu aprendi isso como uma pessoa de oração. Eu não entro na oração para mudar nada em ninguém, eu entro na oração para me mudar. Isso eu é que mudo na caminhada da oração, entendeu? A minha esposa, os meus amigos, no trabalho, sabe? Aqueles que eu convido para essa caminhada de oração, eles têm que perceber. É bem interessante que o apóstolo Paulo era um homem de oração, né? Mas chega um determinado momento da vida dele que ele diz que ele é o menor entre os apóstolos, né? Depois,
Ele está orando, está caminhando com Deus. Depois ele chega mais lá na frente da vida dele, ele vai falar que ele não é mais o menor entre os apóstolos, ele é o menor entre os cristãos. Ele vai orando, vai aprendendo com Deus, vai vendo coisas grandiosas de Deus. Ele chega no final da vida falando, não que ele é mais o menor dos apóstolos, menor entre os cristãos, ele diz, olha, eu sou o pior entre os pecadores. Então você vai percebendo quem é Deus, a grandeza dele, e percebendo o quanto você é pequeno e o quanto eu preciso parecer com ele. Isso é uma caminhada de convite, da gente chamar os mais jovens, aqueles que estão, assim, olha, vem, mesmo que todos aí digam que isso ultrapassou, que o cristianismo hoje é só uma caminhada de tradição, mesmo que pessoas até dentro do cristianismo já acreditem nisso, não, o Espírito continua operando, ele é poderoso, ele está mudando vidas, ele é o controlador desse mundo. Eu estou experimentando isso, vem comigo. Eu acho lindo isso que o pastor Roberto acabou de dizer. A oração não tem o propósito de tornar a gente super crente. A oração tem o propósito de tornar a gente mais dependente. Quanto mais a gente reconhece essa glória de Deus, mais a gente fica abismado com a nossa fragilidade humana e mais dependente a gente vai se tornando do Senhor. É um processo terapêutico. Muito bom. Pois é. De autorreconhecimento. Porque na verdade é isso, né? Deus, se ele não é onisciente, não é onipresente, ele não sabe todas as coisas, por que eu preciso falar para ele alguma coisa? Ele não conhece o meu coração, né? Eu não posso me esconder de Deus. Se eu não posso me esconder de Deus, ele não já sabe de tudo, por que eu tenho que falar ainda? Porque ele simplesmente não vai lá e desvenda os mistérios, desvenda os desejos e faz o que ele tem que fazer. Por que eu tenho que orar, ou eu tenho que pedir, ou eu tenho que agradecer? Né? Ele me chamou para um relacionamento. Isso é lindo. Lá em Marcos 3 ele diz o seguinte, olha, então Jesus sobe ao monte para orar, para estar com o Pai, não sobe ao monte para pedir. Ele sobe ao monte para orar e quando ele desce do monte, ele escolhe 12 homens, ele chama 12 homens para estar com ele. Isso. Para caminhar com ele, 3 anos caminhando, bebendo. E esses homens viram coisas, eles pediram coisas, eles sofreram coisas. Mas o mais belo nisso foi que eles viveram com ele, sabe? E foram transformados por eles. Né? É lindo lá no julgamento de Pedro e de João diante do Sinédrio, o Sinédrio falar, olha, esses homens estiveram mesmo com o homem de Nazaré. Ai, gente, o tempo é implacável e o tempo passa. Eu tenho que ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e eu volto já para as nossas considerações finais. E se der tempo ainda, eu queria ouvir de algum de vocês. Como é que a gente sabe que Deus ouviu a nossa oração? Dá para saber? Como é que a gente sabe isso? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero